Fala nação rubro-negra, eu sou o Matheus França aqui do nosso canal Live Mengo TV e hoje eu vim trazer tudo a respeito sobre o clássico mais competitivo do Rio de Janeiro hoje, entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca nesse domingo às 4 horas. Mas antes da gente começar a falar sobre esse jogão, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu comentário para eu responder no nosso novo quadro Respondendo Comentários, o seu nome antes dos comentários para eu poder identificar. E bora falar sobre esse jogão de bola entre Flamengo e Fluminense no domingo. Então, nação, eu vim trazer um pouco sobre o retrospecto de Flamengo e Fluminense na história do futebol e também nesses últimos anos. O Flamengo e Fluminense já disputaram 378 jogos na história, 266 pelo Carioca. O Flamengo tem uma vantagem em gols marcados de 535 contra 490 do Fluminense. Tem também vantagem em vitórias na história, para quem fala que o Flamengo é freguês do Fluminense porque vem obtendo maus resultados nesses últimos anos. Isso não é nada mais do que mentira. O Flamengo tem 137 vitórias contra 120 do Fluminense. O último jogo pelo Campeonato Carioca foi aquele fatídico 4-1 do Fluminense contra o Flamengo na final do Carioca, que eu achei que era uma final impossível de perder, mas que, na minha opinião, esse jogo, a culpa tem nome e sobrenome, chama Vitor Pereira. Graças a Deus não encontra mais no Flamengo hoje. O último jogo foi aquele 1-1 pelo Brasileirão, que interrompeu aquela sequência de vitórias do Flamengo esmagadora na reta final do Brasileirão, aquele 1-1 contra o time reserva do Fluminense. Foi um jogo triste. Em 2023, foram 7 jogos, 2 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 2 derrotas. O Flamengo perdeu a final do Carioca Fluminense ano passado, mas vale a pena lembrar que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil naquele jogo por 2-0. Foram 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Isso dá pra gente ver que é um clássico que sempre é muito pegado. O jogo é difícil e, independente da fase dos dois times, sempre dá um jogo bom entre Flamengo e Fluminense. E é clássico difícil, é o clássico mais difícil hoje no Rio de Janeiro do Flamengo. Os outros a gente vai lá, ganha com facilidade. Mesmo numa fase ruim do Flamengo, a gente vai lá, ganha do Botafogo, a gente vai lá, ganha do Vasco. No Fluminense, eu acredito que o Flamengo tem é o favorito pro confronto de amanhã, mas não pelo elenco e pelo time do Flamengo ser melhor, que na minha opinião também é, mas por outros fatores que eu vou trazer aqui agora. Bom, para quem não sabe, o Fluminense nessa quinta-feira jogou a final da Recopa, que é um torneio que disputa o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Fluminense versus LDU de Quito, que Fluminense é freguês da LDU, nunca ganhou um jogo lá no estádio deles e não foi diferente nesse jogo. O jogo acabou 1-0 para a LDU, gol feito no final do jogo, que a LDU foi favorito no jogo devido ao fator da altitude, o jogo lá no Equador. E o Fluminense deu para ver que pelos 15 minutos já estava muito cansado devido a esse fator da altitude. O Marcelo saiu aos 12 minutos de campo lesionado, mas eu acredito que ele tenha dado um migué. De qualquer forma, já é um desfalque para o Fluminense para a partida contra o Flamengo. E para quem acompanhou o jogo sabe que o Fluminense teve poucas oportunidades, teve uma bola muito boa na trave, mas foi dominado os 90 minutos e o placar de 1-0 ficou pouco. Se o Fluminense, é claro que jogar contra o Flamengo vai ser diferente, porque não tem um fator altitude, vai jogar aqui em casa, mas a equipe do Fluminense vem muito cansada para esse jogo. No segundo tempo mesmo do jogo contra a LDU, os titulares do Fluminense já tinham sido substituídos antes dos 20 minutos, porque ninguém estava aguentando jogar. O último jogo do Flamengo foi na terça-feira contra o Boa Vista, um jogo longe de ser cansativo, um jogo que foi tranquilo para o Flamengo, diferente do Fluminense, que jogou mais recentemente e num jogo que cansa muito ser pressionado os 90 minutos da forma que o Fluminense foi. E é muito provável que o Fluminense não venha com todos os titulares para essa partida contra o Flamengo, porque o Fluminense já está classificado para as finais e apesar de o jogo Flamengo-Fluminense ser importante tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, a prioridade deles é a final da Recopa, porque é um título, e se perder esse jogo para o Flamengo, ainda não perde o título do Carioca. Então a final é muito mais importante para o Fluminense e pelo cansaço dos jogadores que jogaram na quinta contra a LDU, jogar contra o Flamengo, que também é um jogo cansativo, e depois voltar a jogar no jogo de volta da Recopa, que o Fluminense precisa buscar o resultado. Perdeu de 1-0 e, assim, não chegou com muito perigo ao gol da LDU.
Então a LDU tá favorita para o título. Muita gente falando que acha que o jogo de volta vai ser um 3-0, um 4-0 tranquilo do Fluminense. Eu não acho. Pelo que eu vi, eu acho que o Fluminense não se encontrou ainda esse ano. Mas não tem por que ficar falando sobre a final do Fluminense aqui. O importante é o jogo contra o Mengão. Então, esse é um detalhe que eu acho que o Flamengo é o grande favorito para esse jogo contra o Fluminense no Carioca. Vale lembrar também, pessoal, que o Flamengo também conta com desfalques para essa partida contra o Fluminense, além de volta de jogadores importantíssimos. O primeiro desfalque é o Gerson, que foi diagnosticado com infecção renal. O Alan, que se recuperou de uma doença, mas ainda está fora porque está fazendo o tratamento de reequilíbrio muscular. E o Davi Luiz, que foi liberado por motivos familiares, que também é um desfalque que vai fazer falta. Apesar do Fabrício Bruno estar retornando agora de suspensão para o jogo contra o Fluminense. Ótimo zagueiro, porém se um dos dois precisar ser substituído, não tem ninguém à altura no banco de reservas. Não que o Davi Luiz seja um zagueiro de substituta à altura agora, mas de qualquer forma, como a gente está faltando jogadores nessa posição, é um desfalque importante. Também conta com a volta do Eric Pulgar, melhor volante do time hoje, que também passou por uma doença, então não deve voltar como titular absoluto, né, a gente sabe como é voltar de uma virose assim, mas de qualquer forma, uma ótima opção para o jogo contra o Fluminense. E eu vejo o Flamengo como favorito por esses fatores, a volta de jogadores importantes. E o Fluminense conta com o desfalque do Marcelo e também pode contar com o desfalque de alguns jogadores que foram substituídos durante o jogo, como o Ganso, que também sentiu algum problema ali, foi substituído no segundo tempo. E de qualquer forma, com desfalque ou não, com o time principal ou não, o Fluminense não vai entrar 100% para esse jogo, vai entrar com o freio de mão puxado, porque a gente sabe que Fla-Flu é importante, mas um título de começo do ano assim, ainda mais um título internacional pro Fluminense, que não tem muitos na prateleira, é mais importante do que um jogo do Campeonato Carioca, que nem define muita coisa, porque os dois times já estão classificados para as finais, o Flamengo vai assumir a liderança nesse jogo contra o Fluminense, vai vencer. Eu aposto um placar de 2-0 para o Flamengo, porque o Fluminense, além de entrar cansado e entrar pensando no jogo de volta da Recopa, e entrar com desfalques, time misto, não sei ainda como o Fluminense vai entrar, não está longe de estar 100%, e o Flamengo que vem tendo boas partidas, vem de uma vitória muito boa contra o Boa Vista, que é um time mais fraco, mas se entrar com a postura que entrou contra o jogo do Boa Vista, tem tudo para fazer um jogo tranquilo contra o Fluminense. E esse é meu placar pro jogo, um 2-0. Vocês podem falar aí nos comentários o que vocês acham sobre o jogo, se vocês discordam de mim, se vocês concordam com o placar. E assim, eu não vejo, gente, muito perigo para esse jogo. Acho que dentre os Fla-Flus que tiveram nos últimos anos, esse é que o Flamengo entra mais favorito e não vejo uma derrota nem um empate do Flamengo. Se o Flamengo conseguir perder ou empatar o jogo, a gente tem que ficar de olho, tem que ficar preocupado, mas basta entrar com a mesma postura que o Flamengo vem jogando. E também, se o Fluminense entrar com a postura que enfrentou a LDU, apesar de lá ter a desvantagem da altitude, sem chance do Fluminense conseguir vencer esse jogo. O Fluminense jogou muito mal defensivamente, não conseguia trocar os passes do meio de campo para frente. E a gente sabe que o Flamengo é uma equipe que apresenta muito mais perigo do que a LDU, e o Fluminense escapou de uma goleada desse jogo, mas talvez não consiga escapar de uma goleada contra o Flamengo agora, se entrar com a mesma postura. Então, nação, essa é a minha opinião e minha previsão para o jogão entre Flamengo e Fluminense. Vale lembrar também que estarei aqui junto com o Fabrício Amiriani na live do pré-jogo, que começa um pouco mais cedo. Meu placar 2-0, tranquilo para o Flamengo. Deixe aí nos comentários o seu placar, a sua opinião para esse clássico. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar os sininhos, coisa que meu pai sempre fala muito aqui nos vídeos, para você receber a notificação dos nossos vídeos e ajudar no engajamento do canal. Muito obrigado pela audiência e saudações rubro-negras!